queria convidar você para abrir tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Marcos também vai falar, ele também vai tocar nesse assunto. Mas Mateus, ele divide essa porção de uma forma maravilhosa, fácil da gente entender. E eu queria meditar com vocês. E geralmente quando a gente fala sobre meditar junto, a gente usa uma expressão. Eu gostaria que os irmãos lessem o texto sob os meus ombros, né? Sob os meus ombros. Vamos olhar o texto juntos. E vamos deixar Deus falar com a gente. Ele tem muita coisa para acrescentar à minha vida e à sua também. Mateus capítulo 6, queria ler com vocês do verso 19 ao verso 34, que diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde não entra nenhum ladrão. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas deste mundo. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao teu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor bendito, amado Pai, nosso coração, ó Deus, se inflamou durante o louvor, durante esse período de cânticos espirituais, que é a nossa oferta para o Senhor. É isso que a gente pode produzir com a nossa boca, com o nosso coração. As ofertas, Senhor, em espécie, é a maneira de nós dizermos que nós dependemos do Senhor. Quem cuida da nossa vida é o Senhor. Apesar do Senhor usar diversos veículos, diferentes formas, o nosso sustento vem das tuas mãos.
é a tua mão bondosa e generosa que tem nos sustentado a cada dia. A saúde que temos, a vitalidade e a força do nosso corpo, nós devemos a tua graça maravilhosa. O Senhor é um Deus tão bom, que derrama, Senhor, dessa graça sobre toda a humanidade. Mesmo aqueles, ó Deus, que não reconhecem o Senhor, mesmo aquele, Senhor, que não te honra como o Senhor deveria ser honrado, sobre eles o Senhor derrama as tuas ricas e preciosas bênçãos. Do céu o Senhor derrama abundantemente sobre todos. Mas nós que tivemos os nossos olhos abertos e que somos, ó Deus, morada, nós que somos, ó Deus, habitação do Teu Espírito, nós temos consciência de que é o Teu amor e a Tua bondade que tem cuidado de nós a cada dia. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que nesse momento o Teu Santo Espírito ilumine os nossos olhos e que o nosso coração esteja fértil para receber a Tua boa e bendita palavra. Fala mais uma vez com a gente, com o Teu povo, com a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns dos discípulos de Jesus tiveram mais privilégio que outros. Isso é inquestionável. Eu também acredito que no reino de Deus não vai ser tudo igual, tá, irmãos? Eu não acredito que no reino de Deus será tudo igual, não. Eu acredito que no reino de Deus haverá recompensas diferentes para uma pessoa e para outra. A palavra de Deus diz isso para nós. Se existe galardões, se existe recompensa, se existe posição que Deus reservou para uns, que é diferente do que Ele reservou para outros, então vai haver diferença no reino dos céus, no reino de Deus. O que não vai haver no reino de Deus? Vergonha. No reino de Deus não vai haver decepção, tristeza, dor, nada disso vai existir. Tudo isso vai ser eliminado da nossa história. Nós estaremos vivendo com Deus por toda a eternidade. Alguém pode dizer amém? Eu estou mergulhando um pouquinho, eu estou fazendo umas pesquisas acerca do mundo vindouro. Outro dia eu estava conversando com o Felipe acerca disso. O meu coração está inflamado, irmãos. Eu estou ansioso por encontrar com o meu Senhor. Como seria bom. Imagina só a gente cultuando o Senhor e de repente o telhado da igreja subir, não descer, subir e a gente vê os anjos do Senhor descendo para pegar o seu povo e a gente então indo se encontrar com o Senhor nos ares. É assim que a Bíblia diz que vai ser. E eu imagino o tamanho da churrasqueira celestial. Meu Deus, deve ser maravilhoso. Isso me faz lembrar de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Eles já tinham experimentado diversos milagres de Jesus. Eles já tinham visto coisas impossíveis de se acontecer, sendo ministrado pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis. E Jesus dá uma palhinha para eles acerca do que será a eternidade. Ele leva os três, Pedro, Tiago e João, pelotão de elite de Jesus, para um monte. E lá diz que Jesus se metamorfoseou. Essa palavra na língua original, quando diz que ele se transfigurou. O que aconteceu no Monte da Transfiguração foi que Jesus deixou sair um pouco do que ele é na sua essência. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E Pedro, Tiago e João ficaram escandalizados com o que eles estavam vendo. Um cenário foi apresentado para ele, Moisés e Elias juntos ali, com o Senhor batendo um papo. Era uma conferência entre servos de Deus, e quem presidia aquilo era o Senhor Jesus Cristo.
haviam 3 poderosos e glorificados presentes, e 3 humanos esperando o seu momento de glorificação, para se juntar a Ele eternamente. 6 pessoas presentes ali: Jesus, Elias, Moisés, Pedro, Tiago e João. Pedro, ele então chega para Jesus e diz assim: Senhor, que momento é esse? Que coisa extraordinária, fantástica. Se o Senhor quiser, a gente não sai mais daqui para nada. O Senhor não precisa fazer nada. Fica o Senhor, Elias e Moisés aí, e deixa que Tiago e João, a gente se encarrega de preparar o acampamento. Nós vamos ser os porteiros, os guardas. Nós vamos preparar um para o Senhor, um para Elias e um para Moisés. Vamos ficar de guarda nesse monte maravilhoso que nós estamos agora. Interessante que uma voz do alto, junto com um clima todo especial, se manifesta naquele momento. E ele dá uma ordem para Pedro. A mesma ordem que foi dada para Pedro se aplica a mim e a você, nessa noite tão linda que Deus preparou para nós. O que Jesus estava fazendo com Pedro, Tiago e João era dando uma amostra grátis da eternidade, era implantando no coração daqueles homens algo que ele prepararia não só para Pedro, Tiago e João, mas também para nós, para o Alisson, para a Silvia, para o Sandro, para o Marquinho, para você que está comigo aqui essa noite. Não é só para os 3, mas para todos nós. Ele está preparando um reino celestial, onde nós não precisaremos mais usar relógio no pulso, porque o tempo já não fará mais sentido nenhum para nenhum de nós. O problema é que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E por causa disso, nós, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, nós somos imediatistas, nós somos da era do instantâneo. Quem aqui nunca comeu miojo? Quem nunca comeu? Essa semana, por exemplo, eu comi um miojo de picanha. É um novo sabor lançado. Porque a gente quer um negócio rápido. Nós somos dessa geração que não dá mais para esperar para preparar, gastar tempo na cozinha. A gente quer que a coisa fique pronta em 3 minutos. E assim eram os discípulos com relação ao reino de Deus. Eles acreditavam que o reino de Deus aconteceria logo, mas isso não aconteceu. E na medida em que o tempo foi passando, aqueles discípulos foram ficando cada vez mais preocupados. E na medida em que a história foi se desenvolvendo, a igreja foi ficando mais tranquila e foi perdendo gradativamente a esperança e o anseio pela eternidade. Eu tenho medo, irmãos, de verdade, eu estou receoso de que nós estejamos vivendo com amnésia da eternidade. Nós esquecemos as coisas relacionadas ao reino vindouro. E esse texto vai nos dar algumas orientações para a gente não cair no erro que muitos dos nossos irmãos do passado já caíram. E muitos dos nossos irmãos do presente estão tão mergulhados nele que eles não conseguem distinguir entre as bênçãos que eles recebem de Deus hoje e aquilo que vos espera no mundo vindouro. Como seria se eu e você vivêssemos todos os dias à luz da eternidade? Como seria se nós tivéssemos plena certeza que, virando a esquina aqui para ir embora, Jesus voltaria, então voltasse com os seus anjos e o seu reino fosse estabelecido? Se você soubesse exatamente o dia, e fosse essa semana,
que Jesus voltaria para pegar o seu povo, como você viveria essa última semana? Você que tem uma passagem marcada, será que você ia ficar triste por causa disso? Você que tem prova, estava conversando com a irmãzinha ali, tem prova, essa semana que entra agora é semana de prova lá na escola. Será que você ficaria mais feliz porque não teria que fazer a prova? Eu não sei. Mas eu sei que esse texto que a gente acabou de ler, fala muito acerca de como nós somos dependentes do vil metal. Como o dinheiro mexe com a gente. E isso não é um mal do pessoal do século 21, isso já era um problema no tempo de Jesus. Pesquisas recentes agora dizem que uma a cada quatro pessoas tem o dinheiro com maior preocupação na sua mente, no seu coração. Uma a cada quatro. E isso é geral, tá? Quem é um pouco menos afetado pela preocupação do dinheiro são os jovens. A população mais jovem se preocupa com outra coisa. Com o quê? Isabela, com o que os jovens estão mais preocupados? Não sabe? Com o seu coração. Eles estão preocupados com os seus relacionamentos. Jovens não se preocupam muito com o vil metal. Por que não? Porque essa é uma preocupação dos seus pais. Eles estão preocupados com outras coisas. Os jovens, por exemplo, com a cor que delinea os lábios, não é? Outros se preocupam mais com o penteado do cabelo. Eles estão mais envolvidos com questões sentimentais. E os mais velhos, a preocupação já não é mais o dinheiro, porque os mais velhos já tiveram a sua trajetória, já correram a sua corrida. A preocupação maior dos mais velhos hoje, sabe qual que é? A saúde. A saúde. Interessante, porque aqui no Brasil, os que mais deram o seu sangue são os mais prejudicados nesse período da sua vida. Os planos de saúde, quando você vai aumentando de idade, e eu estou assim preocupado, não é? Porque eu já passei de meio século. E tem uma tabela, vocês sabiam disso? Tem uma tabela de preço. Até certa idade é um preço. Passou dessa idade é outro preço. Passou dessa é outro. Então, a maior preocupação com aquele que tem um pouco mais de idade é a saúde. Mas aquele povo que fica entre os mais jovens e os mais velhos, esses são os que mais se preocupam com a questão financeira. Estamos preocupados, irmãos, com muitas coisas. Estamos preocupados com as despesas de casa. Quem não se preocupa com isso? Nós planejamos e criamos tabela de orçamento. E outro dia a gente fez um curso aí de administração financeira. E o irmão que estava dando a palestra, ele era bitolado com esse negócio de marcar tudo. Você comeu um pão, tem que marcar. Você tomou um café fora do horário, tem que marcar. Eu falei, rapaz, isso é escravidão pura. Mas tem gente que adota, né, um estilo de administração do orçamento. Alguns estão planejando desfrutar da sua aposentadoria. Né? Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele falou, eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. Então, eu já estou quase aposentando com 50. Eu falei, aproveita, meu irmão. Aproveita. Sistema de aposentadoria, como nós temos no Brasil, são poucos países no mundo que adotam. A maioria não tem. A maioria é a aposentadoria privada. E pelo que a carruagem indica, nós estamos caminhando nessa direção. Que Deus venha antes. Pelo menos a gente curte a nossa aposentadoria com Ele, lá no céu.
vai ser muito melhor. Não vai ter plano de saúde, não vai ter despesa mensal, nada disso prejudicando a gente. Alguns, e eu tenho gente na família nesse esquema aqui, lidando com investimentos, a bolsa de valores, não é? O índice Bovespa, não sei, a cotação do dólar, e o pessoal está investindo nisso, não é? Investindo em ações de construtoras e tudo mais, porque isso dá mais dinheiro do que a poupança. Como identificar se nós estamos sofrendo de amnésia espiritual? Como é que a gente pode se avaliar para a gente ter certeza que nós não sofremos desse mal? Eu separei 3 coisinhas para dividir com vocês, que é dica de Jesus. É Jesus falando comigo e com você acerca do vírus da amnésia da eternidade. E ele vai fazer 3 tempos de 2, ele vai fazer 3 dobradinhas. No texto de 19 a 24, ele vai finalizar nos exortando, do verso 25 até o verso 34. Então, eu dividi o texto de hoje em 4 partes, que eu queria ver com vocês, para ver se você está sofrendo desse mal. E se você sofre desse mal, Jesus tem uma solução no final para mim e para você. Amém, irmãos? Primeira coisa que eu queria olhar com vocês é o seguinte: Jesus, ele fala para mim, para você, é uma ordem que ele dá. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, ele está ensinando acerca do caráter e do perfil dos cidadãos da eternidade, e ele vai fazer um contraste entre aqueles que estão enraizados nesse tempo, nesse mundo, e aqueles que acreditam, que creem, que o sermão que ele está pregando, que a pessoa que ele é e as promessas que ele tem, são destinadas para eles. Ele vai fazer distinção entre esses dois tipos de pessoa. Ele nos traz 3 pares, né, de 2, é lógico, e diz que temos que escolher entre o um ou outro. Não tem meio termo. A primeira coisa que ele coloca para nós é: nós estamos diante ou entre 2 tesouros. Interessante. Ele fala para a gente: não juntem tesouros na terra. E ele vai falar acerca do sistema previdenciário econômico da época, o sistema de banco usado naquele tempo. Não havia Banco do Brasil, não havia o Bradesco, nem o Santander, não havia o Itaú, nada disso para você colocar o seu dinheiro. Então, aonde você guardava suas posses? Você enterrava, entendeu? Por isso que ele vai dizer assim: não junte tesouros na terra. E terra não é necessariamente o terreno, muito embora o tesouro era escondido na terra, no solo. E ele vai falar acerca do perigo de você juntar tesouro aqui. Ele vai falar da traça. Traça come o quê, irmãos? Quem tem anel de ouro aqui? Eu. Você já pegou uma traça comendo o seu anel? Sim ou não? Você já pegou uma traça comendo o pingente de prata que você tem? Sim ou não? Não. Traça come o quê? Roupa. Tá? E não são as coisas que o ser humano aprecia. Um bom carro, uma boa casa e boas roupas. Jesus está falando, cuidado. E Jesus não é contra a riqueza, tá, irmãos? Então, é bom vocês saberem disso. Jesus não é contra o rico nem contra a riqueza. O problema de Jesus é aquele que domina o seu coração. Qualquer coisa que dominar o seu coração se faz mestre e senhor da sua vida. Por isso ele diz: mantenha o seu foco na eternidade e continue sua jornada aqui na terra, mas que o seu coração não esteja enraizado nas riquezas desse mundo, porque senão você vai se tornar escravo dela.
Mas ele vai falar assim: junte tesouros no céu, onde primeiro não tem traça, graças a Deus. Porque, irmãos, eu detesto traça. E a traça, ela é mágica, ela é enfeitiçada, não é possível. A traça deve ser um bicho, eu não sei. Porque você passa na sua casa, não tem nada. 2 dias depois, você encontra o quê? Quantas? Esse é o problema. Parece que as traças andam em bandos. É no banheiro, é na sala, é na área de serviço. Jesus diz: cuidado, para o seu coração não estar no lugar errado. E eu cometi vou confessar, posso, Cris, confessar um pecado aqui? Será que os irmãos vão me disciplinar por causa? Eu já me arrependi, já confessei, já abandonei o pecado. Mas, irmãos, quando a gente morava fora, roupa lá era muito barata, mas muito barato mesmo. E toda mudança de estação tinha queima de estoque, não é? E eu só faltava a camiseta, viu, Felipe? Escrito, caçador de promoção. E quando eu chegava naquelas promoções de 70%, de 80%, eu ficava simplesmente louco. E eu lembro no primeiro ano que a gente chegou fora do Brasil, eu era apaixonado por um agasalho da Nike. Eu queria, meu sonho, um agasalho da Nike. E nós fomos no Outlet. E chegou lá no Outlet, tinha exatamente o meu agasalho, que eu tinha sonhado há mais de 20 anos atrás. Estava lá aquele agasalho. Quando o agasalho olhou para mim, a manga do agasalho fez assim, na minha mente, claro. E eu comprei aquele agasalho, e a primeira vez que eu fui usar o agasalho, eu falo: ninguém tem esse agasalho, só eu. E nós fomos contra o costume da época, levar a filha na escola, foi isso? Buscar a filha na escola. E eu parei o carro e desci com o meu agasalho, que eu queria que todo mundo visse o agasalho. Aquele agasalho lindo da Nike, com aquele negócio assim. Não é? Foi maravilhoso. Quando eu desci do carro, que eu fechei a porta, que eu olhei para o jardim, o jardineiro que estava cortando as plantas e com barra até o joelho, ele estava com o meu agasalho. E eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada nesse lugar? Esse lugar deve ser um lugar maravilhoso, até o jardineiro tem agasalho da Nike. Eu entendi o que Jesus quis dizer, quando ele quis dizer: não fique preocupado com o que você vai vestir, porque a roupa se desgasta, se perde com o tempo. O que eu tenho preparado para você, não existe glória na face da terra que pode se comparar. E ele vai ter uma tese, ele vai dizer: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. E outra coisa, irmão, mesmo as roupas de maior qualidade nesse mundo, elas não são boas, e eu sou testemunha disso. Porque eu lembro que eu comprei algumas roupas que eu falei para mim assim: vou comprar algumas a mais, umas 4, 5, porque daqui a 5 meses, uns 1 ano, eu vou usar. As outras vão se desgastar, eu vou usar essa depois. E sem usar, sem lavar, sem nada, eles encolheram. Então, assim, não fiquem, não se iludam. As roupas encolhem com o passar do tempo. E tem roupa hoje, por exemplo, Levi's, já conhece Levi's? Aqui no Brasil chama Levi's Strauss. Eu comprei umas 5, 6.
Aí quando cheguei aqui no Brasil, eu falei, eu vou bancar o poderoso, vou colocar minha Leves. Quando eu meti a perna, eu falei, não tinha traça, mas não entrava de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, me enganaram, não é original, encolheu. 2 tesouros. Tesouro na terra, tesouro no céu. Estava falando para o Felipe de um Nike que eu comprei, lindo, maravilhoso, desse tamanho, assim, de couro, branco. E eu falei, esse Nike eu só vou usar ele num dia especial, de couro, bonitão. Quando eu coloquei ele a primeira vez, que eu fiquei em pé nele, assim, eu me senti, né, um Michael Jordan, né? E eu guardei aquele tênis. E quando eu cheguei aqui no Brasil, lá nas Filipinas, que eu fui colocar, acho que 5 anos depois, eu falei, hoje eu vou usar o meu Nike. Botei o Nike, desci o prédio. Quando eu dei 5 passos, eu senti um negócio derretendo. Eu falei, o que está? É o asfalto que está derretendo. Quando eu olhei para trás, era a sola do tênis que estava se dissolvendo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou virando um homem elástico. Não? A roupa se desgasta, o tênis também. Não vale a pena. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus, está preparando para mim e para você vestes brancas, sem mancha, e que não é desgastada com o tempo, não encolhem como as daqui da terra. Vale a pena você esperar por esse dia glorioso. Se você é daqueles que está em busca frenética por um agasalho da Nike, se você é aquele que está assim fissurado pelo carro do ano, cuidado, não é pecado, mas cuidado para isso não conquistar o teu coração, porque isso pode complicar a tua vida aqui na terra. Amém, irmãos? A segunda coisa que a gente pode ver aqui é que ele coloca sobre 2 perspectivas. Ele vai falar do olho de luz e olho de trevas. São 2 coisas distintas. Tesouro na terra e no céu, e os olhos de trevas e olho de luz. E por que ele coloca isso, olho de treva e olho de luz? Porque a primeira coisa que nos é afetada quando nós estamos com esse vírus da amnésia da eternidade é a nossa capacidade de enxergar as coisas. E ele vai dizer o seguinte, que os nossos olhos é a luz do nosso corpo, tá? É a luz do nosso corpo. E aquilo que você fixar os seus olhos, se é bom, vai ser bênção para você. Mas se é ruim, vai te fazer mal, não só para você, mas para todos os que estiverem ao teu redor. Todos vão sofrer com isso. E aí ele diz assim, agora se os olhos forem trevas, com densas trevas vai ser o teu interior. E eu fiz o seguinte, eu fiz uma aliança com Deus. E a minha aliança com Deus foi a seguinte, guardar os meus olhos daquilo que pode ser uma armadilha para mim. Aquilo que pode ser uma armadilha para mim, eu tenho lutado para evitar que os meus olhos se fixem por mais tempo que o necessário, porque aquilo pode me ludibriar, me enganar e tentar conquistar o meu coração. Cuidado com os teus olhos, irmãos, cuidado para você não olhar a beleza onde ela não existe. Cuidado para a beleza temporária desse mundo não te amarrar. É o que Jesus está falando. Primeiro, 2 tesouros, tesouro na terra e tesouro no céu. Segundo, 2 perspectivas, um olho ruim e um olho bom. O que vai fazer com que você tenha saúde é você ter um olho
com o qual você fez uma aliança com Deus. Amém, irmãos? A beleza desse mundo é passageira. Por isso ele vai falar dos lírios, por isso ele vai falar das aves, por isso ele vai falar dos olhos. Porque os olhos é a entrada do nosso coração. E aquilo que a gente permitir entrar no nosso coração, ele nos escraviza e se torna senhor da nossa vida. Cuidado para você não estar sofrendo da amnésia espiritual. E por último, ele coloca o perigo, o risco, e aqui pode ser um sintoma dos dois mestres. Não é possível você servir a dois senhores. Porque ou você vai se chatear com um e vai amar mais um, ou vai amar mais o outro, ou você vai se dedicar mais a um e você vai desprezar o outro. E aqui é uma pergunta, tá, irmãos? Nós estamos fazendo um checklist para a gente descobrir se a gente não está sofrendo dessa amnésia da eternidade. E a pergunta que eu fiz para mim, estou fazendo na medida em que eu estou estudando a palavra de Deus e avaliando a minha vida é: será que eu não tenho colocado poder e confiança demais no vil metal, no meu emprego, naquele lugar da onde eu tiro o meu pão? Porque às vezes a gente se torna escravo dele. Como é fácil. Como é fácil a gente se tornar escravo de alguma coisa. Por exemplo, na época da faculdade, quando o pessoal está na faculdade, a desculpa que não tem tempo para Deus é a faculdade. Quando você está nos concursos, a desculpa é que você precisa se estudar e se preparar para o concurso, então você não tem tempo para Deus. Outros é o trabalho. Eu estou trabalhando como um louco. Estou dobrando o turno, não tenho tempo para Deus. Irmãos, esse indivíduo seguramente está no seu ponto mais alto da amnésia da eternidade. Porque ele está olhando o futuro da vida dele só com uma perspectiva humana. Por isso ele tem trocado os valores, tem desprezado um Senhor e tem se dedicado demais ao outro. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que nós temos uma inclinação muito forte a se esquecer rapidamente de quem é que nos sustenta de verdade. E nós somos muito fáceis de acreditar que o nosso sustento vem de onde? Da nossa própria força, da nossa própria mão. E eu já vi, meus irmãos, gente subir e cair na mesma velocidade com que subiu. Eu já vi gente subir e cair na mesma velocidade. Mas se você está focado na eternidade, o seu coração vai estar inclinado para as coisas de Deus. E isso vai fazer com que você viva uma vida alegre e feliz em toda e qualquer circunstância. Eu quero terminar com vocês, extraindo 3 lições do restante do texto, dos versos 25 ao verso 34, Jesus destaca 3 liçõezinhas para nós, e eu queria dividir isso com vocês. Ele diz assim no verso 25: não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O que Jesus está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo assim: se preocupar demais com isso não vai fazer bem para você. Porque isso vai te trazer ansiedade. E eu lembro que há um ano atrás, eu tive uma conversa com a minha esposa. Eu falei para a Cris assim: nós vamos celebrar
a nossa mudança para Resende. Mas eu quero celebrar de um modo diferente. Eu vou comprar uma peça de contrafilé inteira. Não foi isso, Cris? Eu falei, vou comprar uma peça de contrafilé inteira. Eu vou lá no Sam's Club e vou pegar aquele contrafilé do chefe, com 1,5 dedo, 2 de gordura, aquela capa linda do contrafilé. E eu falei assim, vai ser meu. Eu divido com você, mas vai ser meu. E aí, a primeira vez que eu fui no Sam's, depois que eu estou aqui em Resende, eu olhei aquela peça, minha boca encheu de água, eu fiz assim, chupei. Quando eu olhei aquela peça que eu virei, estava o preço. Eu falei, vamos deixar para a próxima vez. Vamos deixar para a próxima vez. E os meses foram se passando. E eu esqueci disso. Mas eu ainda não desisti. Mas, irmãos, ficar ansioso não vai te ajudar. É o que Jesus está dizendo. A ansiedade só vai fazer mal para você. Porque a ansiedade pode causar uma úlcera no seu estômago. A ansiedade pode causar em você distúrbios emocionais profundos. A ansiedade pode causar insônia. E aí o Pedrão está olhando para mim e está falando, pastor, será que eu estou ansioso, pastor? Não estou conseguindo dormir direito. Nem eu conseguiria se trabalhasse até as 3, 4 horas da manhã. Qual noite que você dorme direito trabalhando até 3, 4 horas da manhã? Não é essa a questão, mas a ansiedade pode trazer distúrbio relacional na sua casa. Você fica nervoso. Qualquer coisinha você explode. Então Jesus diz assim, não andeis ansioso. E ele nos dá mais 2 lições. Ele diz assim, o vosso Deus, o meu Pai, o nosso Pai, Ele é o verdadeiro provedor. Olhe os lírios do campo e olhe as aves do céu, eles não fazem nada, mas o meu Pai que está no céu, veste os lírios como ser humano nenhum, e Ele sustenta as aves, sem que elas tenham que mover uma asa para plantar ou cegar aquilo que elas não plantaram. Deus dá o alimento para as suas aves de bandeja. E a pergunta de Jesus é, será que você não vale mais do que as aves e do que os lírios? E ele termina dizendo para a gente o seguinte, o nosso Deus se importa comigo e com você. Na verdade, Ele se importa com os menores detalhes da minha vida e da sua. Aí outro dia me deu vontade, eu falar uma besteira, tá, irmãos? Uma besteira, uma bobagem. Outro dia me deu uma vontade tremenda de tomar um chá. Porque aqui, quem me visita aqui na igreja, quem vem na minha sala, sabe que o café, nunca falta café. Mas me deu vontade de tomar o quê? Um chá. Eu que estava louco para tomar um chá. Não é bobagem, Bia? Um chá. E aí daqui a pouco vem um irmão com um pacotinho enroladinho. E ele falou, pastor, isso aqui é para o senhor levar para casa. E eu trouxe um desse, eu estou preparando para o senhor. Estou preparando um chá. Com erva fresca. Que eu tirei do meu quintal. Irmãos, esse é o Deus a quem nós estamos a serviço. Se Ele cuida da gente em detalhes tão bobos, um chá, é um pedaço de mato que a gente bota na água quente para beber. Será que Ele não tem coisa melhor lá na frente?
eu queria convidar você a arrancar todas as raízes desse mundo aqui, que tem se arraigado no teu coração. Lança isso aos pés da cruz. E busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas bobas nos serão acrescentadas.